Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, pessoal, eu andei um pouco afastado aqui da plataforma porque eu tomei um ban de 7 dias por conta de que meu último vídeo ele foi derrubado, né, por conta de falsas denúncias, mas também já tava meio que estipulado de eu passar esse período afastado porque eu tive que viajar para passar as festividades de Natal em outra província aqui do país onde eu tô. Mas isso acabou terminando e eu já retornei aqui, já estou com condições, né, de retornar aqui à produção de conteúdo. E eu resolvi fazer esse vídeo só para não deixar o canal aqui sem nada, né, nesse finalzinho de ano. E eu estava refletindo aqui com vocês, senhores, como boa parte dos homens no Brasil, na América Latina, África, em vários outros lugares ao redor do mundo, principalmente países mais pobres, eles são extremamente carentes no que diz respeito a bons valores e ensinamentos em sua vida no que tange a masculinidade. Isso daí é causado, né, esse fenômeno, muitas vezes ou por ausência paterna ou por falta de bons referenciais masculinos, seja por conta de ter um pai que não passa ensinamentos básicos, pois nem ele entende direito o que é ser homem, ou simplesmente pelo fato do pai ser aquilo que o Raccoon denominava como homogados, né? Que é aquele homem extremamente submisso e conformado com o condicionamento social imposto a ele. Condicionamento esse que impõe ao homem que ele basicamente seja um serviçal não remunerado da sociedade, né? Não dando a si próprio o devido valor. Então eu sempre falei em alguns vídeos aí anteriores, vocês podem até pegar, que se o homem ele soubesse o devido valor que ele tem, ele estaria numa posição muito melhor na sociedade de hoje, né? E aqueles que falam que nosso conteúdo basicamente é uma teoria da conspiração, que fala que o homem está rebaixado, esse pessoal geralmente se atém só aos homens do topo, né? Quando eu me refiro aos homens, eu me refiro aos homens da base da pirâmide, que é basicamente a maioria. E esses homens, eles basicamente são tratados como cidadãos de segunda classe. Isso acontece muito por culpa deles próprios, né? Por eles não entenderem o próprio valor. E então eu sempre falo que desde relações, né, transacionais com o feminino, até mesmo a forma como eles são tratados, as leis como chegaram e tal, tudo isso se deve a essa desvalorização masculina, né, que ocorre muito por culpa do homem próprio não enxergar o seu valor. E essa falta de instrução adequada sobre a própria dignidade, aliada à falta de entendimento do profano feminino, né, dificuldade de acesso a hobbies, carência afetiva elevada, faz com que muitas vezes os homens eles enxerguem o relacionamento como uma única alternativa para suprir as suas demandas e carências. E ele acaba sendo perceptível, senhores, que o homem entra no relacionamento com a finalidade de obter nele aquilo que ele deveria obter por si próprio, mas que ele não tem porque não são passados a ele instruções básicas, né? Como eu falei, principalmente em países pobres, né? Os homens eles são muito mal orientados, né? Então eles são basicamente orientados a encontrarem no feminino a solução para as suas demandas. Tu precisa de uma mulher para cuidar de você, tá faltando uma Renatinha na tua vida. Quem é que nunca ouviu essa frase na vida, né? E é por isso que os caras eles são tão manginas, né? Se vocês forem parar para pensar, porque eles são criados, eles são condicionados a dependerem do feminino, aceitando inclusive péssimas negociações, né? Então você vê o típico casal aí do magrinho de firme, da gordona brabona, como o Trunks do Futuro sempre falava. E você vê que do lado delas a coisa é bem diferente, porque elas são instruídas desde cedo a não dependerem de homem e apenas enxergá-lo como uma ferramenta para encurtar caminhos, né? Então é bem típico você ver as meninas sendo instruídas por suas tias, por suas mães, por suas irmãs mais velhas, a nunca depender de homem. Isso é a frase que você mais escuta, né? Não dependa de homem, não dependa de homem. Agora o homem já é o contrário, né? Ele simplesmente é instruído a depender do feminino, tanto em questão íntima quanto em questão mesmo de cuidados, né? Eles não são ensinados a eles próprios, por exemplo, sei lá, darem conta de coisas simples. Então tem muitas coisas que os pais mesmo incentivam seus filhos a encontrarem uma dudinha para relegar a ela essa questão de certos cuidados, ao passo que o feminino não pensa assim, né? Por isso que o homem ele já entra em desvantagem nos relacionamentos. E aí a gente vê a importância, por exemplo, de uma comunidade como a nossa. Porque nós aqui basicamente fazemos aqui, através da troca de informações, de conhecimentos, o trabalho que muitos pais não fizeram. Então eu já cheguei aqui com muitas dúvidas, né? E eu considero muitos produtores de conteúdo aqui como pais para mim, como por exemplo o Raccoon, o Trunks do Futuro, que um dia, que Deus o tenha, né? Como fala o Castor do Pântano.
Mas assim, esses caras, eles foram pais para mim. Até mesmo o Miguel da Atitude Alfa, o Submundo Intelectual, o Bruno Diglio, muitos me forneceram respostas que eu não tive na minha vida e ensinamentos, principalmente a respeito da sociedade, de uma forma bem mais clara, bem mais objetiva, sobre como o homem é tratado, né? Então a gente ensina os caras aqui a se situarem no mundo atual, a entenderem o macro, a enxergarem a hipocrisia social, como é que a sociedade enxerga e os trata, né? Como é que funciona a natureza dos seres de luz, como não ser feito de trouxa. Isso tudo gera uma preocupação em vários setores da sociedade. O que me faz chegar, senhores, no assunto principal desse vídeo, que é como o solteiro desperto incomoda o sistema. E vocês verão o quanto o sistema, que inclui políticos, imprensa, agentes táticos, formadores de opinião, eles são basicamente hipócritas, porque todos esses que eu citei, eles acusam o nosso conteúdo de supostamente ser machista, misógino, de praticar discurso de ódio contra os seres de luz, e eles querem, né, passar uma impressão de que supostamente eles estão preocupados, né, com a pauta ideológica que milita em favor do feminino, né, e nós estamos aqui tão preocupados com esses discursos de ódio e achamos que isso pode ter relação direta com o aumento da agressão dos seres de luz, né, isso que eles falam. Mas aí eu fico pensando aqui, eu tava refletindo esses dias, cara. Porra, tem uma caralhada de funk que literalmente fala em agredir, cometer eslufo em seres de luz. E essa porra não é cancelada, cara. Vocês já pararam pra pensar nisso, cara? O quão hipócrita é essa coisa? Porque veja bem, várias dessas músicas, né? Você vê várias e várias e várias e várias. Tem uma música chamada Odá Odessa, não sei se vocês já ouviram, mas que fala, né, que os caras eles estavam no helicóptero, sei lá, num avião, em algum tipo de aeronave, e aí eles falam para as meninas que estavam lá com eles, olha, ou você dá ou então a gente joga você do avião e tal, da aeronave. Ou seja, a porra de uma música dessa não é cancelada, cara, tá aí. Inclusive, cara, eu já vi diversas teses, né, acadêmicas, principalmente desse pessoal da esquerda defendendo o funk, né, falando que quem critica a objetificação feminina no funk é elitista, não sei o que. Eles sabem, né, que o funk, porra, porque não tem como ignorar, né, eles sabem muito bem que o funk ele objetifica as mulheres e tal. Mas eles basicamente passam um pano, tá? Essa é a principal coisa que você vê eles fazendo. Eles passam muito pano, né? Então, a única música, né, sendo justo aqui, que eu vi sendo um pouco criticada foi uma música chamada Surubinha de Leve, né? E, gente, eu só peguei o funk aqui como meu exemplo, mas eu sei, tá, que esse tipo de coisa acontece em muitos outros gêneros de música, né? No gangsta rap, no rock e tal, no sertanejo. Vários e vários tipos de gêneros, né? Tem músicas assim que, né, tratam do feminino de uma maneira não muito amigável, digamos assim. E você vê que existe, né, uma leniência absurda, né? Existem várias teses, como por exemplo essa questão da licença poética, mas isso também não se sustenta porque você já vê que quando se trata de outras coisas que não são licenciadas, né, outras pessoas que não são licenciadas aí pela Beautiful People, podem falar uma coisa até menor do que esses autorizados deles falam, que rapidamente essas pessoas são canceladas, né? Agora, sejamos justos, a direita ela critica bastante o funk, né? Então, por exemplo, você vê alguns críticos musicais, né? Não necessariamente de direita, como o Regis Tadeu, o Lorde Vinheteiro, né? Eles criticam bastante e você vê personalidades aí ligadas já a correntes ideológicas, né? Como, por exemplo, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, se eu não me engano, acho que o MBL também já fez algumas críticas aí ao funk e tal, citando justamente essa hipocrisia, né, dessas feministas da esquerda que passam pano por uma música que literalmente fala da mulher de uma maneira degradante, né, para a dignidade dela. E aí eu fico pensando, né, cara, por que isso acontece? E eu cheguei à conclusão de que basicamente essas pessoas elas não têm tanta sensibilidade moral para se ofender com esse tipo de coisa. Que no fundo, o que eles defendem não é uma pauta ideológica. Vocês já pararam para pensar nisso? Que não se trata de ideologia porra nenhuma, se trata basicamente de dinheiro e de ganhos, tá? Então, eu cheguei à conclusão de que esse pessoal critica a nossa comunidade especificamente, usando, né, como pretexto aquilo que a gente fala, porque basicamente aquilo que nós falamos de alguma maneira
Isso complica financeiramente o sistema, né? E alguns setores específicos que eu irei mencionar aqui. Então, eles sentem que se boa parte dos homens, se uma parcela considerável dos homens, eles seguirem aquilo que a gente fala, basicamente diversos setores aí seriam ameaçados, né? Que são justamente esses setores que nos perseguem. Então, por exemplo, você para pensar. Se em que ocasião um homem paga 30 conto numa bebida? É quando ele está correndo atrás de mulher, né? Então, por exemplo, o pessoal da balada lucra muito com a manginice do cara, né? Com eles acreditarem que na possibilidade de ter alguma coisa ali com uma dudinha, vão lá, tentam impressionar a gata, né? Compra um combo lá de não sei quanto ali, compra bebida, paga isso, paga aquilo, veste uma melhor uma roupa boa, né? Então marcas de roupa também são beneficiadas por isso, porque o cara vai consumir muito mais, ele vai querer comprar roupas caras, então setores ligados à aparência, beleza e tal, esse negócio também são justamente as pessoas que nos cancelam, né? E políticos também, influenciadores, por quê? Porque muitos deles farmam com essa gadice do homem, né? Pessoas ligadas, por exemplo, à indústria de entretenimento, filmes, novelas, né? Também eles lucram muito porque através dessa busca, né, eles alimentam sempre essa possibilidade. Então você vê muitos filmes, muitas novelas, sempre com aquela visão exageradamente otimista e real a respeito dos relacionamentos. Por quê? Porque eles lucram com pessoas que acreditam nessas ilusões, né? Imagine se o cara for desperto que nem a gente e saber, né, como é que funcionam determinadas coisas. Ele não vai se interessar, por exemplo, por um filme besta de comédia romântica que tem um personagem totalmente desengonçado que do nada uma mina gata cai no colo dele e se apaixona por ele do nada. Você vide a filmografia de Adam Sandler, né? Todos os filmes do Adam Sandler são impressionantes. Ele sempre é um cara pessimamente ajeitado, né? Um cara feio, um cara sem absolutamente nenhum tipo de algo interessante, mas que sempre consegue pegar a maior gata, né? Então, assim, muita gente perde, tá? E de cara também os políticos perdem, porque esse pessoal, eles têm acesso a estatísticas, né? Então, um homem, por exemplo, que ele se abdica de se casar, ele não vai precisar ter dois empregos, ele não vai precisar se preocupar em ganhar tanto dinheiro. Por quê? Porque o homem, por ele próprio, ele é bem minimalista, né? Então, se o homem ele consumir pouco, ele vai gerar menos impostos. Então, daí você vê que existe uma gama de setores que saem perdendo com isso. O setor de consumo, né? Porque o imposto do Brasil, ele principalmente, ele se dá por consumo. Então, a partir do momento em que você consome menos coisa, você deixa de gerar impostos, né? Deixa de gerar ICMS e tal. Então, assim, existe uma gama de setores que acabam perdendo. Mas, por outro lado, existem outros que saem ganhando, como, por exemplo, os setores ligados a hobbies masculinos, né? Então, por exemplo, a indústria de games. Você já viu a indústria de games encher o saco da gente? Muito pelo contrário. Eu vejo muitos canais de game endossando aquilo que a gente fala, né? Às vezes não necessariamente se associando à manosfera, mas endossando muita coisa que a gente fala aqui, né? Ou pelo menos não nos cancelando diretamente. Pelo menos eu nunca vi assim nenhum canal de game expressivo falando mal aqui da manosfera e tal. Muito pelo contrário, eu já vi muitos canais, como por exemplo, até o Peter Jordan, né? Já vi até outros canais, como por exemplo o canal Traje Cômico, endossando muita coisa que a gente fala aqui, né? Então, setores, por exemplo, da música, de instrumentos musicais, né? Eu nunca vi também cancelando, né? Setores de automobilística e tal, também nunca vi. Eu nunca vi desses setores assim ligados a hobbies masculinos cancelarem a gente. É sempre alguns setores que você vê que são ameaçados, né? Bem como políticos, pessoas de correntes ideológicas de direita e esquerda, porque essas pessoas elas se beneficiam desse pensamento, né? Por exemplo, no caso da esquerda, do homem evitar, né, falar do profano feminino, por quê? Porque é necessário que esse pessoal culpabilize o homem branco, hétero, por ele ser quem ele é, então esse homem tem que ficar calado. E no caso da direita, né, eles se beneficiam do homem ter aquele amor à pátria, à família, não sei o que, a salvar a sociedade. Então a gente acaba sendo uma ameaça, né, aos anseios desse pessoal. E não se enganem, tá? É tudo questão de ganho. Todos esses influenciadores aí,
eles estão advogando somente em causa própria, tá? Tanto o conservador quanto o esquerdista, eles não são comprometidos com a causa, eles são comprometidos primeiramente com eles, tá? Não é necessariamente um amor ideológico à causa, é a sua própria pele e aos seus próprios ganhos, tá? Então é isso. Eu acho que esse pessoal é bastante hipócrita mesmo e eles se ameaçam com o nosso conteúdo porque no fundo, eles só pensam no próprio rabo, tá? Eles não pensam na sociedade, eles não pensam em porra nenhuma, eles pensam só neles próprios. E eu acho que eles de alguma maneira enxergam o nosso conteúdo, ou pelo menos eles têm essa impressão de que o nosso conteúdo ameaça os interesses deles. Então é isso. Chegamos aqui nessa conclusão de vídeo, né? E não custa falar nada, mais alguma coisa para vocês, que se vocês quiserem ter essa vida de solteiro, né, estejam cientes de que ao abandonar a busca pelo feminino, a vida de vocês ela vai ter um certo vazio que você vai ter que preencher com alguns tipos de hobbies, né? Principalmente o hobby ele é uma coisa muito masculina, então procure preencher, tá, o seu vazio aí na sua vida com hobbies que de alguma maneira sejam construtivos para você, que não sejam destrutivos. Então, por exemplo, você pode aí ter um hobby, por exemplo, de montar um PC gamer, né? De ser um cara gamer, né? Então, se você não tem muito dinheiro, vai comprando seu PC aos poucos, compra primeiro aí, né, o monitor, depois vai, compra o gabinete, compra um teclado ali. Se você correr um pouco atrás, você consegue comprar essas coisas a um preço muito bom, né, com a pessoa certa. Então vai montando ali um PC gamer, cria uma conta na Steam, compra um jogo maneiro, vai lá, passa o seu tempo. Então você pode aprender a tocar um instrumento, né? Compra um violãozinho baratinho aí, cara, de 180 contos você consegue comprar um violãozinho para iniciante aí com corda de nylon, você pode aprender a tocar também, entendeu? Um joguinho de corda aí deve estar uns R$ 30, não tá tão caro assim, você consegue, daqueles bem vagabundo mesmo, só para você iniciar, você não é nenhum profissional, você pode andar de bicicleta. Se você tiver com uma graninha um pouquinho maior, cara, você pode comprar uns carros usados e customizar eles. Igual, por exemplo, o Forever 78 faz muito bem, já ensinou como é que faz no canal dele. Então, tenha hobbies, cara, que exaltem a sua masculinidade, tenha hobbies aí que façam o seu tempo passar e que combatam o seu tédio, o seu vazio, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha servido aí para clarear alguma ideia para vocês e até o próximo vídeo. E boas festas, eu não sei quando é que eu vou voltar a fazer o próximo vídeo, porque esse final de ano vai ser meio doido aqui para mim, mas desde já eu desejo aí boas festas e um excelente 2025 para todos vocês. O canal aqui vai voltar com força total, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam nos comentários e até a próxima.